Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos, e nesse vídeo eu vou estar fazendo a parte 2 da hermenêutica adventista. Eu percebi que na parte 1 eu coloquei alguns dos principais ou das principais referências ou métodos ou condições ou critérios que os adventistas usam para extrair suas doutrinas ou para comprová-las na interpretação da Bíblia. E percebi que havia mais algumas outras características, ou por que não dizer também que não são somente características, mas táticas que eles têm de interpretar a Bíblia. E abrindo um parêntese aqui sobre a questão da hermenêutica adventista, é que a questão da interpretação bíblica, a melhor maneira de você interpretar a Bíblia, claro que quando eu falo a melhor maneira, a gente está falando de uma coisa específica, que pode ser algo mais abrangente, que abrange mais coisas do que isso, é que quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente tem que interpretá-la sem tomar posição sobre algo, sem querer impor à Bíblia aquilo que a gente pensa, ou conceitos preconcebidos daquilo que realmente a Bíblia quer dizer para nós. Então, o grande problema de quem interpreta a Bíblia é você já ter uma opinião formada e você querer fundamentar sua opinião ou sua crença naquilo que a Bíblia diz. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar mais alguns princípios ou algumas características ou critérios que os adventistas usam para interpretar a Bíblia. Uma dessas características seria uma interpretação abstrativa. E quando a gente fala de interpretação abstrativa, todos nós seres humanos, até mesmo quando a gente vai pegar a teoria do conhecimento de Immanuel Kant, quando ele fala que o nosso conhecimento começa na experiência, mas não termina nela, significa dizer que nós temos um aparelho cognitivo que organiza as informações do qual nós apreendemos da realidade. E nesse processo, inevitavelmente, nós vamos criar abstrações. Para ilustrar de uma maneira prática, é como se, quando a gente está assistindo a TV, a formação da imagem da TV, na verdade, são um ajuntamento de vários pixels, que se você for olhar bem perto, vão ser quadradinhos que, conforme a distância e a nossa capacidade de apreensão, a gente não percebe aquilo como sendo aqueles quadradinhos, mas que forma aquela imagem. Então, inevitavelmente, de alguma forma, nós criamos abstrações para nós assimilarmos as informações da realidade. Mas no caso da hermenêutica adventista, isso ocorre de uma maneira, de certo modo, abusiva, na medida em que, na criação dessas abstrações, eles incorrem em certos erros. E um erro clássico para nós falarmos de uma interpretação abstrativa seria a ideia dos 10 mandamentos. Quando você fala lá que existe uma lei moral que está unificada naqueles 10 mandamentos e que você tem uma lei cerimonial que abrange as cerimônias e o restante daquilo que seria a Torá ou os mandamentos. Em que consiste essa abstração? Consiste em que, se a gente for olhar de uma maneira mais detalhada, existem outras leis
que não estão inclusas nos 10 mandamentos, mas que são importantíssimas, talvez até tão importante quanto os 10 mandamentos, tão fundamental, tão basilar. E por outro lado, curiosamente, as leis cerimoniais incluem também ao menos uma lei moral, ou dita lei moral. Esse é o problema. Então, vou explicar aqui. Primeiro, quando a gente fala que existem leis tão importantes quanto os 10 mandamentos inclusos nos outros mandamentos, ou nas outras leis, eu queria ilustrar aqui um texto da Torá que fala que é abominação ao Senhor o homem dormir com o homem e a mulher dormir com a mulher. E isso vai estar reiterado lá no início do livro aos Romanos, do qual Deus entregou-os às paixões infames, revertendo o uso natural, onde acontece o mesmo a referência dessa lei. Curiosamente, essa lei, dessa abominação do qual relata a Bíblia, não está nos 10 mandamentos. Mas é tão importante quanto. E se a gente pensar que a lei moral resume a lei, e se a gente ficar somente com os 10 mandamentos, a gente vai entender também que o homem dormir com o homem e a mulher com mulher não seria pecado diante de Deus. Então, só para ilustrar, uma problemática é quando a gente pega que só existe a lei moral. Aí os adventistas vão falar, não, mas eu não estou dizendo que só existe a lei moral. Né? Mas na prática é isso que eles entendem. Por exemplo, outra lei que fala que não andeis com mexeriqueiro. Será que o fato de você não andar com mexeriqueiro, não fazer mexerico, não seria tão importante quanto você não desejar a mulher ou o bem do próximo? E que essa lei, essa orientação não precisaria ser praticada? Então fica aí a questão. Uma outra questão relacionada a esta abstração está relacionada à própria ideia de lei moral e cerimonial. Se a gente pensar que existem cerimônias, tipo a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, enfim, existem várias outras festas que são cerimoniais. No texto de Levítico que fala das leis cerimoniais, os das chamadas festas fixas, a primeira festa fixa é o sábado. O sábado, 7º dia. Se o sábado seria somente uma lei moral, porque ele é a primeira festa fixa das ditas leis cerimoniais. Elas não estariam inclusas. Inclusive, eu estava verificando um vídeo, uma pregação de um pastor adventista, do qual ele fala da ideia de lei moral e cerimonial. E quando ele vai falar sobre o texto das leis cerimoniais, ele só começa a partir do texto em que exclui o sábado, sendo que todo o contexto inclui ali a primeira festa fixa, o sábado, e ele não relata. Ou seja, para induzir a pessoa a dizer que o sábado não está inclusa na lei cerimonial. Então, esse é o problema de você criar abstrações quando você vai falar da Bíblia. E isso vale para qualquer tipo de abstração que você possa fazer, em criar. Existe aqui uma lei X e aqui uma lei Y. Quando você tem, por exemplo, até os próprios dízimos, que é praticado até mesmo pelas outras igrejas, mesmo estando inclusa na lei. Olha a problemática. Então, uma outra característica é a chamada petição de princípio. A petição de princípio, em filosofia e na lógica, seria você não explicar o princípio de algo.
e você recorrer a outra coisa para você não ter que dar uma explicação sobre aquilo que é pedido. Então, vou dar uma ilustração sobre a petição de princípio. Alguém chega e pergunta assim: da onde é que nós viemos? Por que nós estamos aqui? Aí a pessoa fala bem assim: se você está aqui é porque você veio de algum lugar. Ou seja, em vez da pessoa explicar aquilo que é perguntado, ele fala bem assim: olha, você está aqui, você não precisa de explicação, porque você já está aqui. Então, em vez dela fazer a explicação de como a gente chegou aqui, ele fala: não, você está aqui, você não precisa de explicação sobre isso. Então, isso é um tipo de uma falácia de petição de princípio. Então, qual seria a petição de princípio adventista? Seria não explicar algo, mas já pressupor de que aquilo é correto. Então, o que acontece? A gente fala bem assim: olha, a Bíblia diz que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração. Aí, em vez de ele explicar o texto, eles falam bem assim: não, mas a Bíblia já diz que não existe de comunicação entre mortos e vivos. Se a gente pressupor que no Monte da Transfiguração apareceu a alma de Moisés. Então ele já parte do princípio de que não pode haver comunicação, em vez de explicar o próprio texto. Porque se você acredita que não existe a alma, você, antes de mais nada, você tem que explicar os textos que eventualmente pode contradizer aquilo que você acredita. Mas ao invés disso você fala: não existe comunicação entre mortos e vivos. Então você não explica, você já parte de um pressuposto. Então isso é uma petição de princípio. Então, ao invés deles interpretarem aquele texto, eles já partem do pressuposto de que aquilo ali é uma doutrina certa, né? Claro que, segundo a Bíblia, não há uma comunicação entre mortos e vivos. Mas aí você tem que explicar se aquilo aparece aquele texto. E você dá uma interpretação sobre aquilo, certo? Um outro típico de um critério hermenêutico adventista é um fundamento filosófico. E muitas vezes essa questão do fundamento filosófico não está somente num princípio adventista, mas às vezes as outras pessoas, até de igrejas ortodoxas, elas caem nesse erro. Mas não necessariamente caem num erro a partir de um fundamento que necessariamente vai ir contra a Bíblia, ou contra aquilo que seria de fundamental na doutrina bíblica. E o que eu quero ilustrar aqui, por exemplo, isso está lá no nosso vídeo, A Filosofia dos Teólogos, que é a ideia de que, se Deus é misericordioso, amoroso e bondoso, Deus não pode deixar alguém sofrendo eternamente no inferno ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque Deus não pode, pelo seu amor, deixar alguém sofrendo eternamente. Porque uma pessoa que ama não deixa a outra pessoa, mesmo que mereça ou que tenha uma punição, que ela sofra eternamente. Então isso é um fundamento, é uma especulação. Você parte de uma ideia especulativa, quando eu falo fundamento filosófico, eu estou falando no sentido de especular. E criar um tipo de raciocínio para tentar criar um fundamento bíblico. Então, o que é que a gente tem que dizer? Não, a Bíblia está dizendo isso, que vai haver um sofrimento eterno, você tem que ir a partir desse princípio. Diz ou não? Se outras pessoas, e se existe um questionamento sobre isso, sobre o amor de Deus, isso é outra questão. Mas você não pode pressupor de que, por Deus ser amoroso, ele não vai deixar uma pessoa sofrendo eternamente. Você não pode usar isso como critério. Então, aí o que acontece? Aí você vai ter que tentar buscar na Bíblia alguma coisa que fundamente, ou tentar criar uma hermenêutica para que fundamente aquilo que você já pressupõe, se antes buscar
uma explicação na Bíblia se aquilo que você pensa é certo ou não. E aí, uma coisa que também está relacionada a essa, é você criar crenças externas à Bíblia. Como eu coloquei no início. Você não pode ler a Bíblia a partir daquilo que você pensa, mas deixar a Bíblia dizer aquilo que você tem que acreditar. Claro que a gente pode falar de interpretações, de exatidão, de que a pessoa pode enviesar, de que uma pessoa vai pelo aquilo que seja da sua cabeça. A gente sabe que existem esses problemas, mas isso não exclui o fato da gente buscar uma maior exatidão naquilo que a Bíblia tem a dizer. Então, por exemplo, quando você tem um livro de Ellen White que fala que o diabo quis pedir perdão a Deus, isso não encontra na Bíblia. E aí o que acontece? Você vai ter que encontrar um texto bíblico para tentar fundamentar uma coisa que está externa, que a Bíblia não diz. E aí você cria um problema para você mesmo, porque você que quer acreditar naquilo. Porque se existe um texto extra-bíblia que está dizendo várias coisas que não tem na Bíblia, você vai ter que tentar forçar a Bíblia a dizer aquilo que você pensa e aquilo que você crê e aquilo que você leu de algo que é externo à Bíblia. Eu só estou usando um exemplo. E esse é o grande problema. E isso pode acontecer, por exemplo, como acontece com os 5 pontos do calvinismo. Expiação limitada, enfim, e os outros pontos. E isso foi uma criação humana. Isso não significa dizer que você não possa chegar lá e tentar fundamentar biblicamente. Mas na medida que alguém chega lá e fala, olha, existe os 5 pontos, aí você vai ter que, entre aspas, forçar a Bíblia a dizer aquilo que você pensa. Então, essas são as grandes dificuldades. E o grande problema é que você não precisa acreditar em algo que você não precisa acreditar. Parece uma redundância, uma tautologia. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa acreditar em algo se você pode chegar lá na Bíblia e achar aquilo que a Bíblia diz. E por fim, eu queria dizer aqui, uma outra questão da hermenêutica adventista. É querer dar resposta a tudo que a Bíblia diz. Então, a gente tem que ter a humildade de reconhecer de que nem tudo que a Bíblia diz a gente vai encontrar uma interpretação exata. Sei lá, os nefilins. Alguém sabe dizer, ou os filhos de Deus, as filhas dos homens, o que é que esse texto quer dizer? Você pode tentar e buscar interpretar. Mas isso não significa que você vai ter uma resposta exata. Isso não significa que você vai ter uma resposta exata para tudo. Você pode ter uma aproximação, você pode ter uma colocação, eu acredito que o mais certo seja isso, mas isso significa que você vai ter todas as respostas. Você pode ter todos os comentários bíblicos do mundo, você pode ter os teólogos mais PhD do mundo, mas isso não significa que você vai ter todas as respostas daquilo que a Bíblia diz. E o que a gente percebe nos adventistas é que eles sempre têm uma resposta pronta para tudo, por mais incoerente e equivocada que seja essas respostas. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Pode ser que a gente tenha um outro vídeo. E tem aí o nosso Pix, o nosso Kawaii, nós estamos lá, nessa plataforma que tem crescido. Temos mais de 1.500 seguidores lá. Deus abençoe a todos e até